gostava de variedade, eles não gostam de variedade. Acabava que tinha que ser uma coisa de cada vez, né? Não dava para ser nada simultâneo. Uma sopa, não dá. E você conseguiu tratamento para ele aqui em Goiânia? Não, em São Paulo. Aí, por casualidade, como eu já estava entrando na integrativa, assim, estudando por minha conta, e o povo falava assim, ai, gente, não sei por que você fica estudando essas coisas, né? Vai cuidar de boca, de paciente e tudo, né? Aí eu falei, não, de boca eu já sei. Boca eu já sei. Por que eu quero saber? Eu sei de boca. Eu quero saber o que está acontecendo comigo e o que está acontecendo com o meu filho. Só veio para reafirmar. E aí eu comecei a introduzir, fazer. Aí eu fui para São Paulo, assistindo uma live de um médico integrativo, ele falando de exame de DNA e de uma imunologista em São Paulo, integrativa. Eu falei, quer saber? Vou ligar lá. Liguei. Não, dá assim, um ano antes da pandemia. Cheguei lá, ela olhou ele, mas quem tratou ele? Não, ela tratou ele na parte integrativa como médica. Fez exames e fez a parte de suplementação, porque até então eu me suplementava, eu conseguia arrumar meu intestino, assim, por coisas que eu estudava, mas eu falei, não vou suplementar uma criança, né? Nem que seja meu filho. E aí ela suplementou, ele começou a ter mais ânimo, porque a tireoide dele e o pâncreas dele estava, e o fígado, as enzimas do fígado lá em cima, a tireoide lá em cima, os parâmetros, o pâncreas trabalhando dobrado, né? Se eu esperasse mais uns 5 anos, era um diabético, porque a insulina dele era muito alta. E aí, mudamos tudo. É para arrumar? Vamos arrumar. Fomos mudando. O menino começou a ter mais ânimo. Hoje é outro. Aí que entra. Por que se eu não cuidar da alimentação dele, ele vai se tornar neurológico? Porque sabe-se que o neurônio de um autista, ele vai se petrificando. Vai ficando desencapado e duro. E aí é a hora que o tico e o teco não bate. É a hora que perde a relação social, toda aquela comunicação vai embora. Aí você fala, meu filho era normal até 3 anos. O que aconteceu com ele? Por quê? Você deixou a outra parte degenerar para atacar o cérebro. Aí, lógico, tem vários graus de autismo. Você vai do 1 ao 10. Mas só que tem muitos casos. Os casos mais graves não são a maioria. Os de bater a cabeça. Não são a maioria. Você vê hoje criança, toda a família tem um, né? Então, e aí, na casualidade... Ele foi modificando e você modificando junto com ele, né? Porque é impressionante, né? Como a família toda acaba mudando. Toda. E meu esposo, tudo. Aí o povo me chamava de doido, minha mãe falava, agora não come mais tal coisa, agora não sei o quê, agora, né? Eu falei assim, vamos sentar com bem, né? E hoje eles falam, realmente, ele é outro menino, né? E graças a Deus a gente interviu antes. E aí, com essa médica, ela trabalhava numa clínica junto, ela falou assim, agora você vai passar com a outra doutora. Eu achando que também era médica, que eu tava tão assim, e eu nem... E ela começou a me dar aula sobre glúten, ela teve a primeira padaria sem glúten em São Paulo há 30 anos atrás. Ela começou a falar... Qual é o nome dela? Doutora Sofia... O nome dela? Sofia Catacini. Não conheço. Depois vou te passar um negócio dela. E quando eu entrei no consultório dela, era um mundo de biofísica. Era só aparelho biofísico. E ela é dentista. Ela é dentista e tem especialização em homeopatia. E que também entrou nesse mundo por causa do filho dela, há 30 anos atrás. Já teve uma série de problemas. Só que ela foi para a Alemanha, porque há 30 anos atrás, aqui no Brasil, mal se falava de homeopatia, né? Não era uma coisa assim tão reconhecida, né? E aí eu achei meu mundo. Aí eu falei assim... E aí, Fabíola, só para eu entender uma coisa. Quando você percebeu que tinha muitas coisas para mudar na alimentação do seu filho, no ambiente e tal, como você se norteou para buscar esses profissionais em São Paulo? Foi pela internet? Foi um caminho assim
Pela internet. Pela internet. Por casualidade, eu estava procurando outra coisa e veio esse médico, no caso o Sorrentino, que o filho dele estava fazendo o DNA. E eu falei assim, bom, vou fazer o DNA do Pedro, ver como é que, né, o que tem. E aí eu liguei lá e falei, não, ele já passou da época de fazer esse do DNA desse tal, mas ele pode fazer outro, traz ele aqui. E aí, o que acontece? Quando ele estava com a dentista fazendo nos aparelhos, aí fez a biorressonância. E a biorressonância é um aparelho biofísico que você vai usar um aurímetro ou um aparelho para você testar de parasitas a alimentos, a qualquer coisa que tenha energia no universo. Então, testou ele, tudo, sei lá, umas 100 coisas, e viu que tinha vários parasitas. Vários metais pesados. Porque o autista, ele tem essa propensão maior, porque ele não excreta. O mecanismo de desintoxicação, né? Não funciona igual a gente. Seja bem-vindo ao universo das alquimias sagradas, pelo caminho da cura ancestral. Vou fazer 25 anos de formada. Eu formei com amálgama, que é a liga metálica com mercúrio. E o que acontece? Eu estou com mercúrio até hoje, até a raiz do cabelo. E aí, isso tudo... Atu nem pensar, né? Não. Atu nem pensar. Atu em nenhum. Não existe pessoa mais fascinada por sushi do que eu. Larguei. É humanamente impossível. Se você pensar, é humanamente impossível você consumir um sushi hoje sem você saber o que está lá na cozinha, quem está fazendo seu sushi e qual peixe. Tá? Então, e eu comia muito, até na gravidez. Eu falava assim, gente, tanto que eu era fissurada. Não consumo mais. E aí, eu formei com mercúrio e brincava com mercúrio na faculdade. Eu saí da faculdade e tinha feito 2 resinas, não existia resina para a gente fazer. Então, eu fiquei intoxicada, um pouquinho pior. E isso eu descobri agora, uns 3 anos. E isso tudo me fez sair da odontologia, no sentido assim, que eu não quero mais, porque eu mexo com prótese, eu só mexo com químico. Eu só mexo com resina acrílica. Qual a sua visão hoje sobre o flúor? Que profissional que você vai procurar para você ter a mínima carga necessária de flúor? Então, o flúor é altamente tóxico. Não tem como. Ele tem uma parcela que ele salva alguma coisa para a cárie. Ele tem uma ajudazinha ali, certo? Só que a ajuda que ele fornece para formar hidroxapatita ali no cálcio com o dente é tão ínfimo e o prejuízo que ele causa é tão alto que é melhor você tirar. Custo-benefício negativo. Negativo. Inclusive, eu tenho uma que eu descobri agora também, depois de 40 anos. Eu sempre quebrei muito osso. Com 30 anos, eu já tinha osteopenia no quadril. E ninguém me passava nada. Nem uma vitamina D, que dirá, né? E aí, e não era por falta de ir em médico, não, tá? Porque eu sempre fiz as questões que tinha que fazer. E a minha questão quebrava, e meus dentes, minha mãe falou, não é possível, cárie, escova, cárie. E hoje eu sei, eu tenho uma deficiência de vitamina K2, até da K1. Porque eu medi pelo DNA, eu medi por exame de sangue, bioquímico, e eu agora pela biofísica, que é um outro aparelho, que depois a gente vai conversar sobre isso, que é uma outra coisa, aparece lá a deficiência de vitamina K. Então, se eu não tenho vitamina K, eu não fixo cálcio. Então, quer dizer, alguém ia me falar isso? Ia descobrir quando eu tivesse com osteoporose com 70 anos, 60 anos. Já sofrendo com os problemas de locomoção. Acabou.
certo? Tanto é que eu tenho artrose no joelho esquerdo desde meus, sei lá, 29 anos, né? E não quis fazer infiltração, não quis ficar tomando remédio lá. E hoje tá bom, faço ozônio, faço tudo. Ozônio local, Yoga, yoga, tudo. yoga que ajuda demais, né? Como a Não é? yoga ajuda. Né? Muito. Na postura, em tudo. No equilíbrio mental e tudo, né? 1% só na odonto, né? Uhum. Esses 95%, quando você vai tratá-los, é sempre em questões metabólicas. Sempre. Mas a parte emocional é que a que está mais afetada, que sempre está mais afetada, é a parte emocional. A maioria das pessoas, um ou outro, eu te digo, não, aqui está faltando uma vitamina, aqui está faltando um mineral, vamos dar uma limpadinha aqui, aí já faz um exercício, tem uma alimentação boa, só vamos ajuste. O restante, posso colocar aí 80%, a parte emocional, ela está muito, muito ligada. Atrelado. Eu costumo falar para os interagentes assim, eu falo que pensamento, emoção. É quase que do ladinho ali, ó. É coisa de Fórmula 1, né? É 0,001 de diferença, mas pensou, já vem a emoção do lado. E a emoção já gera vibração, as sensações, aí começa. E se você não tem uma leitura correta dessa emoção, você vai se condicionando a ter comportamentos inadequados para você ter uma saúde harmônica Isso, minimamente possível, né? isso. Eu falo assim que o pensamento gera o sentimento. Se eu penso que eu estou feliz, eu me sinto feliz. Se eu penso que eu estou triste, eu me sinto triste. Então, cansar de saber de musicoterapia, né? Cromoterapia, estar Eu num acredito meio. demais na musicoterapia, você sabe disso. Eu sou extremamente musical, aplico as músicas binaurais no treinamento. Sou, assim, posso dizer que a musicalidade na minha vida, e isso foi desde pequena, ela foi muito presente. Ela era parte de uma forma intuitiva, ela era parte dos meus mecanismos de autorregulação. E ela me ajudou muito, né? E se eu for falar aqui já da minha parte, que eu não vou falar, porque senão na outra live a gente marca ela. Porque também que nunca é à toa, né, Fabiola? A gente Não, não chega aprendendo tudo isso à toa. É mediante dificuldades, desafios, muito sofrimento. Só assim que a gente vai expandindo, vai criando casca. Mas para você criar essas cascas, você tem que se fortalecer através da informação, do conhecimento, né? a gente tem que é uma caminhada, né? Então, quem me vê hoje fala: não, nossa, você tem tudo, você está bem, você está não sei o quê. Mas quem me conhece mesmo sabe por onde eu trilhei, né? Por onde eu passei. E a gente vai do Calvário ao céu. Naquela live, o fato de ser tão difícil hoje a pessoa buscar algo que possa ser mais profundo, mais integrativo, ou seja, fugindo daquela clínica convencional, ortodoxa, amarrada em guidelines, né? Regida por grandes corporações que determinam até o que a faculdade vai montar na grade médica, enfim. Quando você recebe esse paciente lá, e ele está já tão amarrado em outras terapêuticas, como lidar numa situação dessa, se alguma coisa que você faz vai interagir com aquilo? Aí você não pode dar aquilo outro porque o outro médico diz que não é bom, né? Você recebe uma pessoa ali totalmente amarrada e você tem que fazer alguma coisa daquilo. Como você lida com isso? Então, eu pensei que fosse ser mais difícil, né? Porque a gente está sempre em contato nos cursos, né? Com os colegas e tudo. Mas aí que entra para mim a parte energética. Só vem para você o que está preparado para ser para você. E a partir do momento que você acredita nisso, isso não é místico, não é nada. Isso é simplesmente quântico.
Então, eu recebi muitos pacientes, tomando assim, 15 medicações. Pacientes com Parkinson, já de 70 e poucos anos, nas pernas, e que está dirigindo. Chegou dirigindo, hoje ele já vai dirigindo para o consultório. Chegou quase carregado no consultório. Então, a gente tem que parar com aquela ignorância de falar assim, só médico que cuida da saúde da pessoa. Não é. Não é só o médico. É o fisioterapeuta, é o dentista, todos esses que estão engajados né? É o nutricionista, um psicólogo, que são todos o que hoje sabe que não existe um corpo separado. Entendeu? Igual fizeram na faculdade, separaram tudo, fatiaram tudo. Fatiaram, de propósito, né? Propositadamente. Sim. Então, a partir desse momento que essas pessoas começaram a ver o que eu tinha para oferecer, porque lógico, no começo a gente, né, a pessoa fica, será? Será? Né? A dúvida é normal, até eu teria, você teria, né? Com qualquer profissional que você não conheça. Só que eu comecei a mostrar. Então eu falava muito. Sempre começava. Vamos limpar metal pesado? Na época não tinha a parte da biofísica. O que eu fazia? Suplementação. Alfa-lipói, com coentro, tinturas diversas, guaçatom, galetrim, não importa. Silimarina para o fígado, boldo, e vamos colocando, vamos botando um antioxidante, bota uma glutationa para limpar mais rápido. A partir do momento que você começa... E eu não tinha outra parte, o que eu tinha para trabalhar era olhar um exame bioquímico bem feito, uma leitura bem feita de exames, fora dos padrões normais, porque no padrão normal todo mundo vai viver 100 anos, né? Só que a pessoa está com a vida miserável, ela não levanta da cama com aquele tanto de remédio. Faço uma leitura bem feita dos exames, passava uma suplementação, antigamente era até extensa, hoje eu nem coloco muita coisa, porque a gente vai aprendendo, né? Tem a individualidade. Exercício, uma meditação, não me importa se você vai botar seu pé na grama, se você vai conversar com o sol, se você vai ficar 5 minutos parada, quieta, respirando, se você vai conversar com um amigo de confiança, se vai fazer uma comida, não importa. Uma meditação, ela está em tudo que você sente. E a hora que você conversa com você, pode ser 1 minuto. Por quê? A partir daquele momento, a sua célula responde e seu tratamento responde. Eu comecei a ver isso comigo. Eu ainda não consegui largar meu tarja preta. Eu ainda tenho pânico. É o apego, né, Fabíola? É o apego. Porque sempre no final é o que você, assim, é tipo limpar a panela incrustada, né? Terminou tudo, aí você olha, você pode limpar ali, porque a incrustação é apego. Então, esses apegos, eles estão muito ligados com o conforto, com a segurança, não é? Você vê mais ou menos isso? Isso, por exemplo, a pessoa, ela não tem uma segurança no lar, né? Ela tem que ir resgatando tudo dela, para ela poder, né? Ela querer sair daquele poço fundo lá, que está lá. Dá o primeiro passo. Porque nada mais isso, porque você vai controlar neurotransmissor, ou é dopamina, serotonina, não importa. Você tem que começar a fazer outras coisas. E aí que entra a gente tirar esse vício da pessoa. E hoje eu posso te falar que muita gente eu tiro. Entendeu? Muita gente. E como igual eu falo, daqui uns dias tem alguém pegando no seu pé, porque tá lá, você interfere na vida de outra pessoa. Eu falei assim, não, a questão é que eu trato o ser humano. Se eu tiver que me calar para eu não poder fazer, eu estou me prejudicando no sentido que eu tenho um propósito. Então, eu vou ficar quieta para não perturbar o sistema. Aí, o que eu fiz? Eu criei o meu sistema. Eu não vou perturbar o sistema. Deixa o sistema lá quietinho.
Eu criei o meu sistema. Sabe o que que você foi? Se eu tiver algum interagente meu assistindo aqui, vai falar assim, olha aí, ó, essa daí já é geradora. Porque quando a gente começa a ter essa atitude, ah, não tem quem resolve, não tem quem faz, não tem quem ajuda, não tem quem vai transformar isso, tudo bem. Então, serei eu, né? E eu falo muito isso para eles, vocês são geradores. Quando você vê que não tem saída, a saída é você, a saída está dentro de você. Então, você ache as respostas dentro da pergunta. Você me pergunta, foi um tudo. Não teve aquela falar assim, a bala de prata. Pá, não. Nem para você, nem para ele. Nem para ele. Entendeu? E todo dia é um ciclo. Pode comer uma besteira? Pode. Né? Você tem o equilíbrio. Você saber. Às vezes você nem come, porque você já sabe tanto que te faz mal. Ele, como é criança, ainda não tem essa percepção. Mas vai ter. Às vezes ele até tem, né? Pelo intestino dele que fica ruim, a língua que fica cheia de afta, o cérebro dele que ele fica agitado demais. Então ele já tem essa percepção. Mas, né, criança é criança, Aí ele né? vai comentando com você aos poucos, ele vai amadurecendo, e você vai ensinar, porque como você entende muito de metabolismo, Fabiola, aos poucos você vai mostrando para ele, com amor e carinho, a relação causa e consequência. Aí ele mesmo vai começar a se perguntar, nossa, será que compensa? Putz, eu fiquei tão ruim esse final de semana. Aí ele mesmo vai começar a fazer os planejamentos dele. Quando ele quiser muito comer alguma coisa, ele vai se planejar, e tem formas, né? De você antes já tomar algumas coisas, algumas ervas adaptógenas, mexer na alimentação, né? Para que ela já não seja tão estressante, tão tóxica para ele. Aí ele já fica mais limpinho para poder se preparar para essa carga. Isso. E aí, a partir do momento que você remove metal pesado, parasitas e nutre, pronto. E convívio, né? O convívio emocional, né? Que a criança tem que ter, um adulto tem que ter, mas uma criança, né, é primordial para o crescimento dela, né? Então, a partir do momento que você consegue equilibrar isso aí, esses 4 pontos, vai embora, né? Tudo segue, tudo flui. Mas quando No seu caso, Fabiola, no seu caso, antes da gente falar do seu menino, o que que você, quando você foi amadurecendo, tudo que estava acontecendo com você e já mais familiarizada com as tomadas de decisão, que você viu que essas realmente eu quero manter, qual foi a sua leitura do que mais intoxicava a sua célula? Depois a gente fala do seu filho. Qual foi a leitura depois de passar por tudo isso, todas essas adaptações, exclusões, né? De você falar assim, putz, isso daqui eu tenho que evitar porque intoxica a minha célula. você não vai acreditar. Antes eu achava que assim, não, isso aqui me faz mal. Uma coisa física. Mas você sabe o que mais me intoxicou? Meu emocional. Porque se a célula responde à luz, se a célula responde ao sentimento, ela vibra como você vibra, porque a célula é sua, né? Então, se você está vibrando em alcance, então ela está vibrando com você. E a partir do momento que você se equilibra emocionalmente, muda a frequência e acha aquele caminho, e limpa o corpo também, que faz parte, mas o emocional, você pode limpar de tudo. Se você não tiver o seu emocional equilibrado, você não vai para frente. E hoje está mais que provado pela física quântica que os casos de câncer de mama são devidos a maior parte por luto. Tem um estudo na Índia falando que é por luto. A mulher que está enlutada e ela não supera aquilo. E aí ela já tem a genética? Tem. Mas a genética é 15, 30%. Nunca determina, né, Fabiola? Nada. Hoje a gente não pode aceitar mais alguém virar e falar assim, não, mas a minha mãe teve, meu pai teve, então, sabe, totalmente convencido de que aquela porcentagem, que não chega a ser nem metade,
no máximo, como você falou aí, 30%, quando usa toda a probabilidade, né? Isso ser determinante, não tem como ser determinante. Não. Você não é refém da sua genética, né? Não é Tanto é que a desculpa. gente não é refém que, se for por gene, quantidade de gene, um arroz que tem mais gene que a gente seria o superdotado. O arroz não, a gente tem 23 mil genes. O arroz tem 46 mil genes. Só que a gente tem outras coisas. Então, não é o gene. O gene define ali você. Mas o que você vai ser é outra questão, né? É o Então, meio, né? o meio. É o meio. Então, quando alguém fala para mim assim, não, ninguém na minha família emagrece. Eu falei assim, então eu tô fora da curva. Porque todas as mulheres da minha família não eram obesas, mas todos aquele corpo mais gordinho, né? Mais cheinho. Eu falei assim, eu não vou ser. Eu falei isso desde que eu sofri bullying a infância inteira, eu falava assim, gorda eu não vou ser. Ponto, né? Agora, é questão de você querer definir isso aí, né? Então, a gente não é refém da Tem nossa que ter genética. vontade, mas é vontade, não é desejo, né, Fabíola? É a Não. vontade, que ela brota lá de dentro e você determina e fala, olha, isso faz parte do meu propósito. E quando Persistência você e foco. sabe onde você quer chegar, você não se distrai. Quando isso está muito claro para você, quem você é, onde você está e onde você quer chegar, isso fica claro e te motiva. Basta isso para te motivar e você não se distrair, porque no mundo o que mais tem hoje são distrações, né? Distrações. E distrações com a vida alheia, com a rede social, né? Problemas todo mundo tem, ninguém vive num mar de rosas. E eles têm que existir também. Porque Exatamente. a gente não vive uma homeostase, é uma homodinâmica. Acontece, vai, resolve, vai. Essa é a vida, né? Se você pegar o nascimento e a morte, a vida está lá no meio.